Santíssimo Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui o Senhor falando à tua igreja. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor já tem falado, pois toda a Escritura é inspirada. Cada letra, cada palavra que lemos neste momento é o Senhor falando. Entretanto, ó Deus, nós somos naturalmente surdos para ouvir-te. Nós somos naturalmente cegos para conseguir ver além da mera letra. Por isso, neste momento, suplicamos a Ti que nos dirija, que aplique a Tua palavra ao nosso coração por meio deste sermão. Que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre nós. Que o Senhor abra o nosso coração e que tire de nós, ó Deus, qualquer preocupação externa e nos faça focar na mensagem da Sagrada Escritura. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, por causa das fraquezas daquele que irá transmitir a Tua palavra. Que, ó Deus, não sejamos neste momento tratados segundo os nossos méritos, mas que Cristo interceda por nós uma vez mais, como faz constantemente. E assim, ó Deus, o Senhor nos trate com misericórdia por causa do amor que tens pelo Filho. Ó Deus, fala conosco de maneira especial, que abramos os ouvidos para Te ouvir. Nos ajuda, Deus, pois não podemos fazer nada sem Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você conhece alguém tolo? Tolo no sentido de alguém que pensa saber muita coisa, que arroga para si uma fama de entendido das coisas. Mas quando abre a boca para falar, você percebe que essa pessoa não é tudo isso. Ou então, na verdade, é uma pessoa ignorante e sem base alguma para falar o que fala. Talvez você já tenha um nome na sua cabeça. Talvez você conheça alguém assim na sua família ou até mesmo na igreja. Mas, meu irmão, esse texto nos mostra que sem Cristo Jesus, nós somos essas pessoas tolas. Nós somos estes que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda, mas que apesar disso tudo, sem Cristo Jesus, nós achamos que sabemos tudo o que é necessário para viver nessa vida. É por isso, meus irmãos, que o Evangelho precisa vencer a nossa pretensa sabedoria. Sem Cristo Jesus, nós somos esses tolos que nada sabem, mas que julgam saber tudo o que necessitam. Por isso, o Evangelho precisa nos vencer. O Evangelho de Cristo precisa vencer a nossa vã sabedoria. Por isso, o tema deste sermão, o tema do sermão dessa noite é a vitória do Evangelho de Cristo sobre a nossa sabedoria. A vitória do Evangelho de Cristo sobre a nossa sabedoria. Primeiramente, meus irmãos, olhemos um pouco para o contexto da carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto estava situada em uma cidade muito grande. Corinto era conhecida por ter pelo menos 2 grandes portos e tinha uma população de mais ou menos 100 mil habitantes, pelo menos 100 mil habitantes. Alguns estudiosos chegam a dizer que Corinto era uma cidade tão grande que comportava 700 mil habitantes. Mas o ponto é, era uma cidade gigantesca do Império Romano. E era um grande centro comercial. Por causa dos seus portos, Corinto estava em uma rota econômica muito forte. Era uma cidade rica. Era uma cidade reconhecida internacionalmente por movimentar a economia do Império Romano. Mas também Corinto tinha uma outra fama. Corinto era conhecida como uma cidade depravada. Em Corinto existia o templo de uma deusa chamada Afrodite, que, dentre outras coisas, possuía mais ou menos 1000 prostitutas cultuais.
Era uma cidade que estava acostumada com a libertinagem, e libertinagem inclusive ligada à religião. Além disso, filósofos gregos, judaizantes e diversos outros mestres também tinham a sua parcela de fama naquela cidade. E no meio dessa bagunça gigantesca, entre grande potencial econômico, muita gente, mas ao mesmo tempo, muita depravação, muita mentira, muitos falsos mestres, estava a igreja a qual Paulo escreve. Paulo plantara essa igreja em uma de suas viagens missionárias, a pastoreou pessoalmente. E após algum tempo ele viaja então para Éfeso, e lá em Éfeso ele recebe notícias de que a sua tão amada igreja de Corinto estava com problemas. A igreja que estava em meio a uma cidade tão fortemente depravada e imoral, sofria com diversos problemas. Divisões, problemas quanto à imoralidade mesmo. Paulo vai tratar sobre esses assuntos nos próximos capítulos e vai falar que na igreja de Corinto, inclusive, havia pessoas que chegavam ao absurdo de possuir a esposa do próprio pai. Além disso, era também uma igreja assediada por falsos profetas, tanto gentios quanto judeus. E por isso demonstra nesta carta que era uma igreja cheia de dúvidas teológicas. Paulo se detém no capítulo 15, por exemplo, explicando longamente a doutrina da ressurreição de Cristo. Ela estava sendo colocada em xeque na igreja de Corinto. Meus irmãos, vejam, é uma igreja cheia de problemas. É uma igreja dividida. Inclusive, nesse texto que nós lemos, Paulo está tratando da divisão na igreja. Mas como então Paulo se posiciona diante de tantos problemas de cunho espiritual, moral e também intelectual? Cristo. Paulo acha que a solução para todos os problemas daquela igreja é a cruz de Cristo. Percebam que antes do versículo 18, desde o primeiro versículo da carta, em praticamente todos os versículos, o nome de Jesus Cristo é citado. Olha o versículo 1 a 3, por exemplo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E no final do versículo 2 ainda, que com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele repete, Cristo, Cristo, Cristo. E então ele chega no versículo 10 e começa a tratar sobre a união da igreja, ou a falta de união da igreja. E parece que há uma quebra de pensamento em Paulo, porque ele está falando de união e de repente ele começa a falar sobre a cruz de Cristo, sobre a mensagem da cruz, e parecem assuntos completamente desconexos, mas não são. Esse trecho que nós lemos não é central apenas para tratar do ponto de divisões da igreja de Corinto, mas é o pilar sobre o qual Paulo edifica toda a solução para todos os problemas que essa igreja encontra e todos os problemas que ele busca então sanar com essa carta. A mensagem da cruz de Cristo, para Paulo, é a solução de todos os problemas da igreja. Mediante a isso, meus irmãos, Paulo nos mostra então duas maneiras pelas quais o evangelho vence a nossa vã sabedoria. Porque vejam, o problema de Corinto era, eles estavam ouvindo muitas vozes, mas eles estavam deixando, se esquecendo de ouvir a voz da cruz de Cristo. Por causa disso, Paulo diz que eles estavam então seguindo a sabedoria do mundo. Por causa de toda essa moralidade, por causa de todo o ambiente que eles estavam vivendo, eles estavam ouvindo essas vozes e deixando de ouvir Cristo. Por isso então, o evangelho precisa vencer nossa sabedoria e ele faz isso. E Paulo nos mostra duas maneiras pelas quais o evangelho vence nossa sabedoria. A primeira delas, do versículo 18 ao 20, ele evidencia nossa loucura. O evangelho de Cristo evidencia nossa loucura.
Paulo começa o versículo 18 dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A pergunta que devemos fazer é: por que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem? A resposta é simples. Cristo Jesus contraria tudo o que o mundo espera. Cristo Jesus contrariava tudo o que os coríntios esperavam. Cristo Jesus contrariava tudo o que os gentios e judeus esperavam ou desejavam. Cristo Jesus, a mensagem da cruz, não era cheia de opulência, não era cheia de si mesma, não trazia nenhum ornamento de sabedoria humana. Os pregadores da cruz de Cristo não eram grandes debatedores das praças. Mas muito além disso, a cruz de Cristo aparentemente não tinha nada de especial. Qual era a mensagem que os apóstolos pregavam? Veio um homem a este mundo que era Deus. Deus entre nós. O que uma mente gentílica pensa? Ele veio fazer o quê? Ele veio julgar a terra, ele trouxe a espada sobre seus inimigos, ele construiu um grande império? Não. Ele nasceu em uma manjedoura, viveu uma vida simples, então morreu em uma cruz. Não parece a descrição de um grande herói. É uma mensagem simples. É uma mensagem aparentemente sem nenhum brilho. Por isso Paulo começa dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A mente daqueles que se perdem não consegue compreender como Cristo morrendo sobre a cruz, num pedaço de madeira, durante algumas horas, em um dia qualquer, em um país qualquer, consegue definir o destino de cada ser humano que já nasceu e nascerá sobre a face da terra. A mente humana não consegue compreender isso. Por isso que para ela a mensagem da cruz é loucura. Não tem nenhum atrativo. E fala de um herói morto. Mas olhem o grande contraste que Paulo faz no final do versículo 18. Ele diz que, apesar do fato de que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vejam que a palavra da cruz, portanto, não traz nenhuma ostentação de sabedoria humana, mas fala de um Cristo crucificado. Mas mesmo tendo essa aparência de simplicidade, é na verdade o poder de Deus revelado entre os homens. É o poder de Deus, meus irmãos. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto gentio quanto judeu. É o poder de Deus. Isso nos deve levar a pensar, de primeira, que o julgamento deste mundo, da mentalidade humana sem Cristo, não é confiável. Não é o meio pelo qual nós devemos julgar as coisas. O meio pelo qual nós devemos julgar as coisas é a cruz de Cristo. Porque o mundo não sabe equilibrar na balança o que é valoroso e o que não é valoroso. Porque aquela mensagem poderosa que pode salvar todo ser humano é por eles reputado como loucura. E aqui eu faço uma primeira pergunta. Qual é o seu critério para avaliar as coisas? O critério do mundo levou a reputar a mensagem de Cristo como loucura, quando na verdade é o poder de Deus. Mas por que a mensagem da cruz é o poder de Deus? Ela causa algo na sabedoria humana. E os versículos 19 a 20 nos mostram o que ela faz. Ela torna louca a sabedoria humana. A sabedoria do mundo é tornada louca por causa do evangelho. Paulo cita aqui a expressão de Isaías 29:14, quando ele diz: Deus está dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Como Deus fez isso? Pela mensagem da cruz.
Pela mensagem do Cristo crucificado, ele pegou toda a sabedoria humana e mostrou que ela não serve de nada. A pergunta que nós podemos e devemos fazer a esta altura é: o que Paulo quer dizer com sabedoria humana? Ele não está se referindo aqui, meus irmãos, às matérias ou áreas de estudo que nós podemos desenvolver. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando propriamente dito que filosofia, psicologia, biologia, física ou qualquer outra matéria que possamos estudar são coisas ruins, más em si. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está tratando sobre matérias acadêmicas. Não é isso. Paulo aqui chama de sabedoria do mundo, meus irmãos. Todo aquele conhecimento que se julga autossuficiente, ou seja, a parte de Deus, e que avalia a vida toda dessa forma egocêntrica. Ou seja, é todo o conhecimento que acha que se vale, que acha que é por si mesmo suficiente para compreender a vida sem precisar de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Quando um professor de biologia entra numa sala de aula e tenta explicar a origem da vida sem levar em consideração Deus na criação, sabedoria do mundo. Quando um professor de biologia entra em uma sala de aula e considera a criação do mundo, a origem da vida, levando em consideração a Deus e glorificando-o, vendo Deus na criação, ele não está indo para a sabedoria do mundo. Quando um filósofo ateu está no seu escritório dizendo blasfêmias contra o nosso Deus e dizendo que o mundo não tem sentido e que nós precisamos abandonar esse conceito arcaico de um Deus, sabedoria do mundo. Quando um filósofo está no escritório dizendo que todo conhecimento provém de Deus e que todo conhecimento deve voltar a Deus como forma de louvor e adoração a Ele, e essa é a única maneira correta de compreender o mundo, sabedoria de Deus, não do mundo. Percebam, não é questão de matéria, é mais uma questão de posição, de disposição do próprio coração. Você pode nunca ter entrado em uma sala de faculdade, pode nunca ter lido nenhum livro de filosofia, estar completamente embebido de sabedoria humana. Todas as vezes que você examina e vive a sua própria vida sem levar em consideração Deus. Quando você toma suas decisões sem consultar a vontade de Deus, é a sabedoria do mundo que você está seguindo. Porque é uma sabedoria que julga ser autossuficiente ao ponto de dizer: eu não preciso de Deus para viver. Eu consigo avaliar, eu consigo solucionar os meus próprios problemas. Essa é a sabedoria do mundo. É autossuficiente, ou pensa ser autossuficiente, é arrogante, é orgulhosa, é egocêntrica. Mas pela cruz, Deus destruiu essa sabedoria e mostrou que aqueles que nela confiam, estes são os verdadeiros loucos. Olhem o que Paulo está fazendo aqui, é quase que um jogo de palavras, é quase que um trocadilho. Ele começa dizendo o seguinte: aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que seguem a sabedoria do mundo, dizem que o evangelho é loucura. Mas na realidade, não é o evangelho que é loucura. Os loucos são estes. Esses que seguem a sabedoria do mundo são os loucos. Olha o que ele diz no versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Nessas três expressões, Paulo coloca, abarca todos os mestres daquela época, que tanto atazanavam a vida da igreja de Corinto. Com a palavra mestres, ele está tomando um termo mais geral, são todos aqueles que julgam, sábios. Todos aqueles que julgam ter alguma sabedoria. Mas então ele especifica. Ele diz, escriba e inquiridor. A igreja de Corinto era formada, é verdade, pela maioria gentílica. Eram não-judeus, a grande maioria da igreja de Corinto. Mas também havia ali uma boa parcela de judeus. Os não-judeus consideravam quem sábios? Eles estavam na cultura grega. Eles consideravam os filósofos que estavam debatendo nas praças, que estavam questionando, estavam lá na ágora
debatendo entre si, mostrando grande eloquência. Sem nenhum compromisso com a verdade, é fato. Mas eles falavam bem, eles tinham bons argumentos. Para o grego, esse é o sábio. Paulo diz, não, não é. E para o judeu, quem é o sábio? O sábio é aquele que decorou toda a Torá, que a interpreta e que sabe de cor como ensiná-la. São os escribas. Mas o que esses grupos têm em comum? Eles são experts na sua própria área de conhecimento, são respeitados por aqueles que o seguem, mas também ambos não chegaram à verdade. Ambos não conseguiram compreender que a mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Vejam a reação dos escribas e fariseus contra Jesus. Eles sabiam a Torá de cor. De cor. Ou seja, eles tinham total consciência das profecias sobre o Messias, mas não conseguiram enxergar. Os filósofos das praças chegaram a verdades universais impressionantes. Mas quando Paulo vai pregar para eles, eles ignoram. Com o evangelho da cruz, Deus tornou todos esses loucos. Aqueles que achavam que eram os mais inteligentes, os únicos que conseguiam ver a verdade, na verdade, são os mais cegos. Deixa eu me dar um exemplo. Existe um filme chamado Ilha do Medo. Eu não sei quem já assistiu, mas tem uma história interessante. Quem não assistiu, desculpa, eu vou dar spoiler. É um investigador que vai para uma ilha que é como se fosse um manicômio. Na verdade, é um manicômio. Investigar o desaparecimento de uma mulher naquela ilha. É um grande investigador, ele vai e está no meio de vários loucos. Inclusive entrevista alguns, investiga. E ele é o grande investigador. Ele é o são no meio dos loucos. Só que o que você descobre no final do filme? Que na verdade esse homem não era um investigador. Ele era um dos loucos. Estava tendo um ataque de esquizofrenia. E ele achava que era investigador. Os sábios deste mundo são exatamente assim. Eles acham que tem a solução para todos os problemas do mundo. Eles são os loucos. Eles acham que eles são os únicos sãos no meio de um povo religioso, atrasado. Não, eles são loucos. A sabedoria humana, meus irmãos, não pode resolver o problema do mundo. Não pode. Porque o problema do mundo não é psicológico. O problema do mundo não é econômico. O problema do mundo não é relacional. O problema do mundo é o coração, é o pecado. E nenhuma sabedoria humana pode resolver isso. Portanto, há um grande risco que nós, como igreja, corremos. Nós temos o perigo de trazer para dentro da igreja sabedoria humana para tentar solucionar os problemas da igreja. Como nós fazemos isso? Nós queremos que a igreja cresça, que pessoas sejam alcançadas e que a membresia aumente. Isso é maravilhoso, é um bom propósito. Mas então o que nós fazemos? Nós vamos para o mercado, pesquisamos as mais novas tendências de marketing, fazemos uma pesquisa geral sobre os interesses da população, então começamos a moldar o culto ao gosto das pessoas para atrair mais pessoas para dentro da igreja. Sabedoria do mundo sendo utilizada para atrair pessoas. Nós queremos cuidar dos problemas de relacionamento das pessoas. Então o que nós fazemos? Fazemos grupos de apoio com psiquiatras e psicólogos e trocamos o sermão, já não temos mais sermão. Vamos aqui fazer uma palestra motivacional para ajudar na sua autoestima. Sabedoria do mundo entrando na igreja. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma coisa: da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Ela é a solução. A sabedoria do mundo não pode fazer o que somente Cristo pode fazer: salvar do pecado. Ele é o poder de Deus. E toda a sabedoria do mundo que nega isso, que deixa Deus de lado em suas elucubrações,
é loucura. É loucura. Deus transformou em loucura porque eles não conseguem entender o Evangelho. Portanto, o que nós estamos fazendo como igreja e também como indivíduos, meus irmãos? Deixe-me perguntar uma coisa: quando você tem problemas, a quem você recorre? Quando você está numa crise existencial, financeira, qual é o seu primeiro pensamento para tomar uma decisão? É consultar um coach? É consultar o seu próprio coração e ver o que você mais gosta? Ou é ir à palavra de Deus e buscar princípios infalíveis de sabedoria divina para guiar a sua vida? Quais são os seus critérios de avaliação? Se não for a cruz de Cristo, se não for a Sagrada Escritura, a base sobre a qual você vive e resolve todos os seus problemas, a Escritura nos diz que somos loucos. A cruz de Cristo evidencia a nossa loucura. Mas ela não faz só isso. Paulo continua o texto do versículo 21 a 25, nos mostrando também que o Evangelho nos revela a superioridade do Cristo crucificado. Nós vimos então que a sabedoria humana é todo aquele conhecimento que se julga autossuficiente, capaz de resolver os problemas do mundo e os seus próprios problemas sem Deus. Capaz de enxergar corretamente, mas que isso é loucura. E Paulo nos diz que essa sabedoria humana não pôde conhecer a Deus. No versículo 21 ele diz: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Dois pontos importantes nessa primeira metade do versículo 21. Ele diz que na sabedoria de Deus, o mundo não pôde conhecer a Deus por sua própria sabedoria. O que significa essa expressão, na sabedoria de Deus? Refere-se a todo o processo de revelação de Deus, tanto na natureza quanto na história. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, nos diz que os atributos de Deus podem ser conhecidos nas coisas criadas. Sua sabedoria, seu eterno poder são conhecidos nas coisas criadas. Os salmos estão repletos de afirmações parecidas. Deus estendeu a sua majestade nos céus, diz o Salmo 8:1. Deus se revela na natureza. Mas de forma especial, ele se revela na história, e na história da revelação a Israel, dando a lei e os profetas, as grandes promessas do Cristo que viria. Ou seja, é muita luz. É grande a quantidade de revelação que Deus dá ao mundo sobre si mesmo. Só que qual é o problema? Que o homem natural, como diz Paulo já no capítulo 2, não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós não somos espirituais. Por natureza nós estamos mortos. Então vem a triste notícia. A sabedoria humana, da qual nós somos todos discípulos desde que nascemos, não pôde conhecer a Deus. Richard Dawkins, em um documentário, Richard Dawkins foi um ateu inglês que escreveu alguns livros absurdos como Deus, um Delírio e etc. Em um documentário ele cita a frase de um outro filósofo ateu que diz o seguinte: se me quando eu morrer e chegar no céu e por acaso existir Deus e ele me perguntar por que eu não criei nele, eu vou responder: porque você se escondeu muito bem. Eu não consegui te ver. Você se escondeu bem demais. É por isso que eu não criei em você. Essa é a resposta arrogante de Dawkins. Mas o que a Escritura nos diz é exatamente o oposto. Os homens não conseguem ver, chegar ao conhecimento de Deus, não é porque há pouca luz no mundo. É porque eles são cegos. Não é porque não existe verdade, realidade. É porque eles já estão descolados da realidade pela sua própria loucura, pela sua própria sabedoria do mundo. Eles não conseguem chegar a Deus. O homem natural não consegue conhecer a Deus.
E essa é a pior notícia que nós podemos ter. Nós estamos completamente separados de Deus. Nós não temos a capacidade intelectual e espiritual de contemplar o mundo criado, a própria escritura do Antigo Testamento dizer: eis aqui o meu Salvador. Não conseguimos. E não conseguimos nos aproximar desse Salvador. Mas qual é a boa notícia? É que o homem não pôde conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E não é qualquer pregação. Não é a pregação de um psicólogo. Não é um coach. Não é a pregação de um Deus falso. É a pregação do Cristo crucificado. É essa pregação que salva. Deus escolheu, quis, achou por bem salvar os homens pela loucura da pregação. Qual é a nossa função como igreja, meus irmãos? Não é atrair pessoas com grandes festividades, não é fazer e promover grandes eventos, não é gastar todos os nossos recursos em ação social, é pregar o Cristo crucificado, porque é o Cristo crucificado que abre o olho do pecador e salva. E salva. Essa é a nossa função, essa é a sua função diariamente. Que grande privilégio nós sabermos disso. Que grande privilégio. Que grande alegria. Nós fomos alcançados pela loucura da pregação. E podemos ser instrumentos para alcançar outros pela loucura da pregação de Cristo. O grande problema é quando a igreja de Cristo abandona a pregação de Cristo e a troca por qualquer palestrinha. É terrível. Ai de nós se fizermos isso. Ai de nós. O grande ponto aqui, meus irmãos, é que este Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, na verdade, é aquele no qual está tudo o que o ser humano busca. Olha o que o versículo 22 nos diz. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é escândalo para os judeus, mas isso não é nenhuma novidade. O profeta Isaías, lá em Isaías 8,14, diz, Deus falando pela boca do profeta, eu porei em Sião pedra de tropeço. Cristo é essa pedra. Cristo é essa pedra de tropeço. E foi a grande pedra de tropeço para Israel, porque Israel o rejeitou. Ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E ele é loucura para os gentios. Por quê? Como havia dito, os gentios pensam em seus deuses como grandes heróis, matadores de monstros, conquistadores de mares, vitoriosos em grandes guerras como a guerra de Troia. Ou então pensam que os seus deuses concedem a ele virtude na sua busca por sabedoria, nos seus grandes debates, na sua grande eloquência. A glória de um grego, dependendo de onde ele nascesse, estava basicamente em duas coisas: em vencer uma grande guerra e ser coroado por isso, ou então vencer Jogos Olímpicos e ser coroado por isso, ou então vencer grandes debates políticos e ser coroado por isso. Mas que glória há em um Cristo crucificado? Que atrativo há no nosso Senhor? Ora, Isaías já não disse que nele não vimos beleza alguma e nada que pudéssemos desejar? Para o homem natural é exatamente isso. Mas, meus irmãos,
o apóstolo Paulo nos diz que os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Lembram-se da fala de Jesus? Essa geração iníqua me pede sinais, mas o único sinal que eles terão será o sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe e depois foi cuspido. Os judeus tinham grande amor pelos sinais, milagres, porque eles imaginavam que era aí que Deus manifestava o seu poder. Os gregos tinham grande amor pela vã sabedoria deles. Eles achavam que na sua filosofia, nas suas matérias, na sua física, eles conseguiriam explicar todo mundo e alcançar patamares elevados. Eles buscavam essas coisas. Mas o problema é que, ao rejeitarem Cristo, eles estavam justamente rejeitando tudo o que o coração deles mais almejava. Os judeus queriam o poder de Deus, mas rejeitavam a Cristo, que é o poder de Deus. Os gentios queriam sabedoria, mas rejeitavam a Cristo, que é a própria sabedoria encarnada. Lembram-se de Provérbios? A sabedoria, estava com Deus lá no princípio, no fundamento do mundo. Cristo. O que Paulo está fazendo aqui é mostrar para os coríntios que não apenas tudo o que o judeu ou o gentio busca está em Cristo, mas que, na verdade, Cristo satisfaz todo o anseio do coração humano. Tanto faz qual é a nacionalidade. Meu irmão, o que você busca? O que você busca? É a glória desse mundo? São grandes somas de dinheiro? É grande prestígio na sociedade? É grande respeito? Tudo isso é fumaça perto de Cristo. Porque o que o seu coração de fato almeja é o nosso Salvador. Um grande teólogo do passado disse que o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em Deus. Paulo diz que eles buscavam poder e sabedoria. E é na mensagem da cruz, essa que nós proclamamos, a mensagem da cruz, pura, simples, que está todo o poder. E com isso também está toda a nossa satisfação. Meu irmão, você é satisfeito? Cristo te satisfaz? Ou na primeira perturbação na sua vida você está reclamando, murmurando, praguejando até 3ª e 4ª geração? O que tira o seu sono? Meu irmão, minha irmã, se você tem Cristo, você tem tudo. Você precisa estar satisfeito com Cristo. Quer Ele te coloque num palácio, quer Ele te jogue em uma sarjeta, você tem Cristo. Você tem tudo. Cristo é suficiente. E se você não se sente satisfeito com Cristo e busca trocá-lo por qualquer outra coisa, talvez você nunca tenha o conhecido. E talvez seja a sabedoria do mundo que está regendo a sua vida. O quão satisfeito você é. Você busca ainda sinais e sabedoria desse mundo? É por milagres que você está buscando? É pela cura da doença? Ou é pelo Cristo que pode te dar tudo isso? Cristo é mais precioso do que tudo. Não importa se Ele vai tirar o câncer ou não. Não importa se Ele vai dar dinheiro ou não. Ele é o bastante. E Paulo então encerra esse texto espetacular, dizendo no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui poderia ter algumas aspas na nossa tradução. É como se Paulo estivesse dizendo assim, a fraqueza de Deus, ou o que vocês acham que é fraqueza? O fato de Cristo ter sido crucificado, morto pela mão de iníquos. Vocês acham que isso é fraqueza? Mas essa mensagem é mais poderosa do que todos vocês juntos.
É mais poderosa do que todos os sinais que Elias fez. É mais poderoso do que descer fogo do céu. É mais poderoso do que fazer um anjo aparecer na igreja. É mais poderoso. Mas vocês acham que isso é fraqueza? E a loucura de Deus, vocês acham louco, né? O fato de Deus Todo-Poderoso descer, ser humilhado, ir para uma cruz. E uma coisa que aconteceu ali durante 2 horas, talvez 3, impactar o curso de todo o ser humano. Vocês acham isso loucura? Vocês acham que isso não é digno de aceitação? Eu digo para vocês que isso é a coisa mais sábia que já aconteceu, porque foi formulada pela mente da Trindade lá na eternidade. E nos tempos terrenos são efetuados. É mais sábio. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, é como aquela pequena manjedoura que embalou o menino Jesus na noite do seu nascimento. Um instrumento que aparentemente não tem honra nenhuma. Um instrumento que aparentemente não tem nenhum atrativo. Um instrumento que homens sábios e poderosos ignoram. Mas que dentro dele estava aquele que é mais poderoso e sábio do que tudo o que já existiu. O nosso Redentor, Jesus Cristo. Cristo é melhor. Sabe como o Evangelho vence a nossa vã sabedoria? Nos mostrando, nos revelando a superioridade do Cristo crucificado. Nunca deixem ninguém encostar nessa mensagem. Ela é maior do que tudo que já foi concebido, porque não foi concebida por homem, mas foi concebida pela mente eterna de Deus. Para concluir, meus irmãos, quero dizer que, ao menos que a nossa vida seja avaliada e centrada na cruz de Cristo, na mensagem do Evangelho, nós continuaremos sendo aqueles tolos que acham que são muito espertos. Nós seremos esses tolos. Ao menos que você avalie a sua vida pela cruz de Cristo. Você trate o seu trabalho de forma realmente cristã. Você trate o seu casamento de forma cristã, olhando pelas lentes do Evangelho. Ao menos que você viva segundo a sabedoria de Deus, você continuará tolo. E o problema é que você vai se achar cada dia mais autossuficiente. E nessa cegueira você cairá no abismo. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que o Evangelho vence a nossa vã sabedoria. Nada nesse mundo poderia vencer. Nenhuma ideologia, nenhum projeto de paz mundial, nenhuma psicoterapia. Nada disso pode solucionar. Mas o Evangelho pode. O Evangelho fez isso. Cristo fez isso na cruz. A minha oração nessa noite, meus irmãos, é que o Evangelho vença a vã sabedoria do nosso coração. Todos os dias. Que quando formos tomar decisões amanhã e durante a nossa semana, o Evangelho de Cristo seja o nosso critério. Que ele vença a nossa prepotência, a nossa mania de Deus, achar que eu posso fazer as coisas que eu bem entendo. Seguir o meu coração, eu não posso fazer isso. Eu preciso seguir o Evangelho de Cristo. Porque ele é melhor. E longe dele tudo é loucura. Nós somos loucos. Que o Evangelho do Cristo crucificado vença a nossa vã sabedoria. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. E assim encerraremos o nosso culto dessa noite. Santíssimo Pai, nós nos dirigimos a Ti, reconhecendo a nossa insuficiência, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa completa incapacidade. Oh Deus, a Tua palavra foi aqui exposta, mas se o Teu Santo Espírito não a aplicar ao nosso coração, antes mesmo de cruzarmos a porta para irmos para o nosso lar, nós já a teremos esquecido.
Por isso imploramos a Ti nesta noite, ó Deus. Primeiramente, que nos perdoe. Que nos perdoe por todas as vezes que temos seguido a sabedoria desse mundo. Por todas as vezes que seguimos o nosso coração e assim desconsideramos o Senhor em nossas decisões mais particulares. Por todas as vezes que tentamos resolver o problema do mundo e da igreja, não pelos métodos que o Senhor estabeleceu, mas pelos métodos que achamos mais convenientes, que estão na moda. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes também que deixamos de pregar a mensagem do Cristo crucificado. Por todas as oportunidades que perdemos de sermos instrumentos, talvez, na salvação de alguém. Porque essa mensagem é o poder vindo de Ti mesmo para salvar o pecador. Perdoa-nos, ó Deus, porque em nosso coração ainda achamos que somos suficientes para viver essa vida da nossa maneira. Dá-nos arrependimento. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Que o Teu santo evangelho, a mensagem do Cristo crucificado, que aos olhos do mundo é loucura, na verdade mostra que nós somos loucos se o rejeitarmos. E que nos mostre, ó Deus, a sublimidade, a superioridade, a beleza, a glória, a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, faz-nos ver isso diariamente. Que não troquemos, ó Deus, o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Que não troquemos Cristo por nada que este mundo tenha a nos oferecer. Que não sejamos tolos, prepotentes, achando que somos sábios, quando na verdade não somos. Mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos torne verdadeiramente sábios ao nos fazer perceber a nossa insuficiência e a nossa dependência total de Ti. Que Cristo seja ao nosso coração mais desejável do que sinais e sabedoria. Que ao estudarmos, ao irmos agora, ó Deus, para os nossos afazeres durante a semana e fazermos tudo o que o Senhor tem dado em nossas mãos, que façamos bem. Mas façamos, ó Deus, a partir da cruz de Cristo. Que não nos esqueçamos de Cristo quando começarmos a ler, que não engulamos ideologias contrárias à Tua palavra, que não vivamos de forma desregrada, achando que tudo bem seguir o nosso coração. Santifica-nos, purifica a Tua igreja. Vence-nos, ó Deus. Agora, Pai, despede-nos em paz, guardados e amparados por Ti, na proteção de Cristo. Que a Tua graça esteja sobre nós, ó Deus. Aquece o nosso coração, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos passos e assim nos faz mais parecidos contigo mesmo. Essa oração que fazemos, entregando este culto somente a Ti. Amém.